Logo atrás da pena de morte, a prisão perpétua é a punição mais severa que um criminoso pode receber. De casos históricos com as sentenças mais longas, há homens inocentes que passaram décadas atrás das grades. Este vídeo reúne relatos impressionantes de pessoas que enfrentaram penas intermináveis e, contra todas as probabilidades, voltaram a sentir o sabor da liberdade. Mas atenção, o último caso é o mais surpreendente. Johnson Van Dyke é um exemplo extremo do impacto de uma vida marcada por escolhas erradas e um sistema judicial implacável. Condenado à prisão perpétua em 1908 por um homicídio durante uma briga de bar, Van Dyke enfrentou a dura realidade de uma sentença que parecia interminável. Durante os 66 anos que passou atrás das grades, ele apelou por liberdade condicional 33 vezes, recebendo uma negativa em cada uma delas. Somente aos 89 anos, em 1974, Johnson foi finalmente considerado apto para a liberdade condicional, com a justificativa de que não representava mais uma ameaça à sociedade. Porém, sua idade avançada e o estigma de ex-presidiário dificultaram sua reintegração ao mundo exterior. Incapaz de encontrar trabalho e enfrentar a solidão, Johnson tomou uma decisão inesperada. Optou por voltar voluntariamente à prisão. Durante 2 anos, ele encontrou no sistema penitenciário a estabilidade que não conseguia alcançar em liberdade. Lá tinha garantidos abrigo, comida e roupas, elementos básicos que o mundo exterior parecia negar a ele. Após esse período, Johnson, com 91 anos, decidiu tentar novamente viver fora dos muros da prisão, enfrentando as adversidades com uma determinação silenciosa. Surpreendentemente, ele conseguiu viver mais 10 anos fora da prisão, alcançando a impressionante marca de 101 anos antes de falecer. Se este caso choca, espere até conhecer. A Eddie Collins viveu uma história marcada por escolhas difíceis e um sistema judiciário implacável. Aos 21 anos, ele e seu irmão mais novo, Johnny, de 17 anos, se envolveram em uma negociação de drogas que terminou de forma trágica. Durante a briga com um traficante, Johnny sacou uma arma e disparou, resultando na morte do homem algumas horas depois. Após fugirem por um dia, os irmãos foram entregues à polícia pela própria mãe. Ambos foram acusados de homicídio em 1º grau. Johnny aceitou um acordo judicial e cumpriu 10 anos por homicídio culposo. Eddie, por outro lado, recusou um acordo que o manteria preso por 20 anos. Durante o julgamento, o júri tentou condená-lo por homicídio culposo, mas o juiz não permitiu. No fim, Eddie foi considerado culpado de assassinato em 1º grau e sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Após 30 anos preso, seus advogados buscaram clemência em 3 ocasiões diferentes. Embora o Conselho de Liberdade Condicional tenha aprovado, a governadora Janet Napolitano rejeitou os pedidos. Anos depois, mudanças no Código Penal permitiram que Eddie solicitasse liberdade condicional novamente. Mesmo assim, o processo foi extremamente rigoroso, com o Conselho impondo condições severas para garantir que ele não representasse perigo. Finalmente, após 43 anos de encarceramento, Eddie Collins foi liberado. Para ele, a liberdade era como morrer e ir para o céu. Entretanto, seu caso não se compara a Craig Coley. É um caso emblemático de como o sistema judiciário pode falhar gravemente. Em 1978, ele passou de um cidadão comum da Califórnia para ser acusado injustamente de assassinar sua namorada de 24 anos e o filho dela de apenas 4 anos. As evidências apresentadas durante o julgamento o incriminavam, levando-o a uma condenação por um crime que não cometeu. Esta é mais uma história trágica de erros na aplicação da lei, onde um homem inocente foi arrastado para um pesadelo judicial. A vida de Coley mudou completamente quando, em 2018,
Já com 71 anos, novas evidências de DNA vieram à tona, provando sua inocência. Além disso, investigações revelaram que as provas apresentadas durante o julgamento haviam sido manipuladas ou usadas de forma inadequada. Reconhecendo a enorme injustiça, o então governador da Califórnia, Jerry Brown, concedeu-lhe um perdão total. Depois de passar 38 anos na prisão por um crime que não cometeu, Coley finalmente viu sua liberdade ser restaurada. Como forma de compensação, Craig Coley recebeu cerca de $140 por cada dia que passou encarcerado injustamente, somando uma indenização de aproximadamente $21 milhões. Apesar do valor expressivo, ele próprio afirmou que nenhum dinheiro pode apagar o sofrimento vivido ou devolver os anos perdidos de sua vida. Mas se este caso choca, espere até conhecer. Harvey Stewart é um homem cuja vida ficou marcada por décadas de encarceramento, acumulando impressionantes 60 anos atrás das grades. Apesar de não ser um recorde a se vangloriar, sua longa pena o tornou o preso mais antigo da história do Texas. Stewart teve uma juventude turbulenta, envolvido em crimes para obter dinheiro fácil, como roubar bordéis no sudeste do estado, onde chegou a lucrar até $3 mil em uma única ação. Sua jornada no sistema penal começou em 1951, quando foi condenado a 10 anos por roubar um ferro velho. Ele conseguiu liberdade condicional após cumprir 6 anos, mas em menos de um ano estava de volta à prisão por uma condenação por assassinato que alegava ter sido em legítima defesa. Durante essa sentença, Stewart chegou a escapar da prisão, mas foi recapturado poucos dias depois. Depois de 26 anos preso, ele obteve liberdade condicional em 1984, mas não permaneceu livre por muito tempo. Em 1986, voltou a ser preso, desta vez por uma acusação de roubo. O padrão de reincidência e a severidade das sentenças fizeram com que sua vida fosse quase inteiramente vivida dentro de celas. Em 2011, após décadas de bom comportamento, deterioração da saúde e idade avançada, o Conselho de Perdão e Liberdade Condicional do Texas decidiu liberá-lo. Outro caso extremamente chocante é o de Francis Clifford Smith. Detém o recorde da pena de prisão mais longa cumprida no estado de Connecticut. Ele foi condenado por seu suposto envolvimento no assassinato de um vigia noturno de 68 anos em Indian Harbor. Inicialmente, Smith foi sentenciado à morte por eletrocução. Sua cabeça foi raspada em preparação para a execução, e ele provavelmente já estava refletindo sobre suas últimas palavras. No entanto, 2 horas antes de ser executado, o Conselho de Perdão decidiu comutar sua pena para 25 anos de prisão perpétua. Smith passou quase 70 anos na prisão, com exceção de 2 curtos períodos de liberdade. O primeiro foi uma fuga em 1967, quando escapou de uma prisão fazenda em Enfield, sendo recapturado após 12 dias. Em 1975, ele recebeu liberdade condicional, mas ficou apenas 10 meses em liberdade antes de ser novamente preso. Após décadas de reclusão e envelhecendo atrás das grades, Smith foi finalmente libertado em setembro de 2020. A liberdade condicional foi oferecida após a disponibilidade de uma vaga em uma instalação privada, chamada 60 West, destinada a prisioneiros libertados. Embora agora esteja em liberdade condicional supervisionada, a história de Smith tem um triste revés. Após tantos anos de prisão, veio à tona a possibilidade de sua inocência. Investigações recentes sugerem que o promotor forçou uma confissão e testemunhas retrataram seu depoimento. Além disso, décadas após o ocorrido, uma pessoa se identificou como o verdadeiro cúmplice. E agora o caso mais chocante desta lista, a redenção de Raquel. Em 1967, Raquel era uma jovem conhecida por sua beleza marcante e pelo estilo rebelde. Ela vivia nas ruas de Los Angeles, onde sua gangue controlava territórios perigosos. Seu rosto era marcado por tatuagens que simbolizavam poder
e lealdade ao grupo. Em uma noite que deveria ser apenas mais uma entre tantas, tudo mudou. Raquel foi acusada de um crime brutal e, embora alegasse inocência, todas as provas pareciam apontar contra ela. Aos 23 anos, foi sentenciada à prisão perpétua. Décadas se passaram e o mundo lá fora mudou completamente. Enquanto o tempo deixava marcas profundas em sua pele, dentro das paredes frias da prisão, Raquel transformava sua mente e alma. Ela se tornou uma conselheira para outras presas, ensinando sobre resiliência e mudança. Apesar de tudo, nunca deixou de lutar por sua liberdade, escrevendo cartas incessantes e buscando justiça. Em 2023, após novos avanços tecnológicos, evidências de DNA provaram sua inocência. Raquel foi finalmente libertada. Agora com 79 anos, carregando no rosto as marcas do tempo e da dor. Sua história, porém, não era só sobre sofrimento. Era uma lição de resistência, provando que, mesmo quando a vida parece irreversivelmente injusta, ainda pode haver espaço para a verdade e redenção. Se gostou deste vídeo, confira este vídeo sobre condenados que sobreviveram às sentenças mais longas da história. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.